você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. O tempo está passando com a velocidade da luz, e o que de bem construiu foi a comunhão com Jesus. Por isso vem pra EBD, venha aprender sobre Deus. Pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, venha aprender mais de Deus. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos de volta para iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Encerrado semana passada o primeiro trimestre de 2021, daremos início hoje a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Hoje será o segundo trimestre, a lição de número 1. Nesta oportunidade, ao longo desses 3 meses, estudaremos um tema muito importante e de suma atualidade para toda a Igreja do Senhor. O tema desse trimestre é dons espirituais e ministeriais. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Portanto, estudaremos essas lições ainda de modo remoto, até então retornar às atividades presenciais da igreja. Enquanto não retornamos, nós estaremos aqui revezando domingo após domingo um professor diferente, para que assim possa levar conhecimento até você dessas lições maravilhosas. Hoje a lição de número 1 é a lição introdutória, é a lição que vai apresentar um resumo rápido daquilo que se irá ser estudado ao longo desses 3 meses. Portanto, eu peço a sua atenção encarecidamente. A todos os professores da Escola Bíblica Dominical, eu quero cumprimentar a todos vocês, agradecer a Deus pela vida de cada um que ministraram e que estiveram divulgando a Escola Bíblica Dominical, participando no trimestre passado. Quero também louvar a Deus pela vida de cada aluno, não só os alunos da sede, mas os alunos do campo da Assembleia de Deus Tempo Central em Santa Quitéria. Forte abraço a todos vocês. Eu desejo que cada um aprenda muito mais da palavra de Deus nesse trimestre abençoado. Quero também cumprimentar ao nosso pastor Wilson de Lima Pereira, pastor presidente da Assembleia de Deus Tempo Central em Santa Quitéria, nosso pastor. A ele, a paz do Senhor e também a toda a sua família. Que Deus em Cristo abençoe o Senhor, pastor Wilson, e toda a sua casa, no nome de Jesus. E ao superintendente das escolas bíblicas, das congregações, aos coordenadores, Deus em Cristo abençoe a todos vocês. É com muita satisfação e muito prazer que a gente apresenta nesse momento a lição introdutória. Quero que os amados irmãos acompanhem comigo esse resumo. Esse momento é importante para que você entenda o assunto a ser abordado a respeito dos dons ministeriais e os dons espirituais. Tão explorado, tão ensinado pelo apóstolo Paulo aos Romanos, aos Coríntios e também aos Efésios. E hoje a lição de número 1, que é justamente a lição a qual nós vamos estudarmos, o tema é "E deu dons aos homens". O tema dessa lição de número 1 é "E deu dons aos homens". O texto áureo diz assim:
pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática também, ela é importante para que nós possamos introduzirmos a lição nessa manhã. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Aqui nós já aprendemos um pouco sobre a definição de dons, né? Aquilo que vai ser estudado, ser explorado, ser pesquisado. E eu convido a você, aluno que está em casa, você também, professor, a estarmos pesquisando mais sobre os dons espirituais. Os dons são dádivas divinas, glória a Deus, para a igreja cumprir sua missão. Os dons são dádivas divinas destinados à igreja do Senhor até que volte. Portanto, meus amados irmãos, vocês que estão aí em casa, vamos rapidamente para a introdução dessa lição, também o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, e a gente fecha fazendo o resumo. E eu convido a você que não tem a sua revista impressa. Nós não compramos as revistas impressas da CPAD desse trimestre, tendo em vista que não temos a certeza quando retornaremos a termos aulas presenciais no tempo. Então foi decidido pela direção da igreja e a direção da Escola Bíblica Dominical a não comprarmos as revistas impressas, pois até então a dificuldade seria de repassar e de vender essas revistas, mas há em PDF. Os irmãos podem entrar no grupo de WhatsApp dos professores da igreja e a gente tem as revistas em PDF para que você possa também acompanhar as lições bíblicas desse trimestre. Amém? Então, amados irmãos, o objetivo geral desta lição é afirmar a atualidade dos dons da vida da igreja. Ou seja, nós precisamos entender e sabermos e afirmarmos que os dons estão na atualidade, eles estão em evidência até Jesus voltar. E eu quero aqui trazer para os amados irmãos algo muito importante. Os dons é um assunto extremamente relevante para os dias atuais, seja os dons espirituais, seja os dons ministeriais e os de serviço, tá bom? Então todas as dádivas, esses dons concedidos pelo Espírito Santo, têm um propósito, e o propósito é edificar a igreja do Senhor. E então esse tema é tão relevante para que a igreja que Paulo dedicou, né? Paulo dedicou capítulos inteiros a respeito desse assunto. E aí o pastor que é o comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, e também professor universitário, escreveu vários livros. Ele é escritor da CPAD, inúmeros livros. A Casa Publicadora da Assembleia de Deus publicou os livros dele. É um pastor que tem todo um cuidado e um zelo com aquilo que é de doutrina, aquilo que é de ensinamento da palavra de Deus. Então nós vamos aprender muito com o homem de Deus. Ele tem uma larga experiência com relação aos estudos bíblicos, com relação às cartas paulinas, e nós vamos aprendermos durante esse período, tá bom? Então eu convido os amados irmãos a que possamos estarmos juntos, tá? Em nome de Jesus. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui na introdução, define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, meus amados irmãos, nesse trimestre nós iremos analisarmos os dons de Deus dispensados à igreja para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Durante todo esse trimestre você vai saber o que está escrito em 1 Coríntios, o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, aos Romanos, com relação aos dons espirituais, as suas evidências na atualidade. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que eles cheguem à unidade da fé. É o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Você pode acompanhar na sua Bíblia em casa. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar lições profundas e maravilhosas a respeito dos dons.
Porque hoje há uma confusão muito grande de algumas pessoas que dizem, e nós vamos estudar mais na frente no ponto 3, que os dons cessaram, que os dons estão causando males a algumas pessoas, até no meio pentecostal, ponto de pessoas se vangloriarem, pessoas se exaltarem por terem dons, e isso tem dificultado algumas pessoas. Mas na verdade isso é um engano, é uma mentira, é uma inverdade. Apesar de que a gente tem visto alguns sinais dessas coisas, mas nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que os dons estão em evidência, que os dons são da atualidade. Então vamos para os dons na Bíblia. Amém? Convido você para o ponto 1, sobre os dons na Bíblia. A origem dessas palavras está na raiz hebraica natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Então no Velho Testamento, os dons espirituais se apresentaram, vindo da parte do Espírito de Deus, em ocasiões específicas, em momentos específicos, em ocasiões que foram necessárias. O Espírito de Deus revertir dessa capacitação reis, sacerdotes, profetas e outros. Nós sabemos que a Bíblia é repleta no Velho Testamento desses momentos, até na vida de Sansão, do profeta Samuel, quando ele foi consagrar Davi na casa de Jessé, em que ele, por falta, no momento de uma revelação divina, ele ia consagrando o rei errado entre os irmãos, os filhos de Jessé. Mas aí Deus, através da revelação divina, falou para ele, e ele ali consertou ou não praticou aquilo que estava no seu coração, vendo ele que era interessante consagrar um dos irmãos de Davi, mas Deus queria Davi. Deus tinha separado e escolhido Davi. Então Deus, através da revelação, mostrou ao profeta Samuel que era Davi o escolhido. Então, em inúmeros casos da Bíblia, em inúmeros momentos no Velho Testamento. Agora, meus amados irmãos, uma coisa interessante no Velho Testamento é que os dons veio às vezes para profeta, reis, juízes, e outros mais, mas não veio para a congregação de Israel. Era limitado a essas pessoas. Nem todos tinham acesso aos dons espirituais. A congregação de Israel, com seus milhares de moradores, com seus milhares de habitantes, eles não participaram dessa coisa gloriosa que já no Novo Testamento a gente vai perceber que é acessível aos que nascerem de novo, têm comunhão com Cristo e comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor, Então no Velho Testamento o Espírito revestia, fica aí a lição para nós, algumas pessoas especificamente para obra específica, momento específico, em épocas específicas, para que assim seja Deus manifestado de forma gloriosa perante a congregação de Israel. Mas meus amados irmãos, já no Novo Testamento os dons, a dádiva divina, esse presente de Deus, que a dádiva é um presente de Deus, ele no Novo Testamento nós percebemos que já é mais expansivo. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a interpretação, promova a libertação, aliás, dos cativos, proclama a salvação do homem e também, meus amados irmãos, em terceiro, proclame a salvação para a glória de Deus. Então tem também a cura aos doentes, Então no Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, a igreja promova a libertação das pessoas que estão oprimidas, aprisionadas por tudo aquilo que o inimigo aprisionou nessa vida. Também ministre cura sobre os doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então, no Novo Testamento, qualquer servo de Deus, qualquer crente que nasceu de novo, que busca a Deus, que tem comunhão com o Senhor, quer ter a sua vida de acordo com a palavra de Deus, ele pode ter os dons, ele pode ser um dos servos de Deus que tem o dom na vida para operar no corpo de Cristo, contribuir a edificar a igreja do Senhor. Enquanto o Velho Testamento era restrito a algumas pessoas,
no Novo Testamento, independente da época que foi, se foi há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 100 anos atrás, na atualidade, o Espírito Santo deseja entregar esse presente, essa dádiva, e você, no nome de Jesus, fazer a obra do Senhor, edificando a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então também nós percebemos que o terceiro subponto é uma dádiva para a igreja, a fim de sermos mais dedicados ou didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons. Dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dom de serviço, ou dom de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Ao longo da lição, ao longo das lições, ao longo do trimestre, os amados irmãos, nós vamos estudar sobre os dons de serviços, aqueles que são especificamente nesta área, dons espirituais e os dons ministeriais. Nós vamos aprendermos ao longo dessas lições. É por isso que você precisa participar e acompanhar os professores todo domingo, mesmo de forma online, mesmo de forma pela internet. Você precisa acompanhar para aprendermos sobre esse assunto, que ainda é para alguns alguma situação de dúvida, mas você precisa participar desse momento maravilhoso, dessas lições que virá pela frente, tá bom? Então, nós aprendemos também que essa dádiva, esses dons, né, que o apóstolo Paulo apresenta, o apóstolo Paulo não queria mostrar uma lista, ele não queria dividir uma categoria de dons para que a igreja de Coríntios tivesse a certeza de que ali estava a lista dos dons que eles poderiam buscar, que eles poderiam pedir a Deus, orar a Deus, e Paulo incentiva, né, que deveriam se buscar o dom de Deus. Mas ele estava ali, mas era querendo mostrar para todos que eles poderiam buscar, os irmãos poderiam buscar usá-lo para encorajar, para confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como para glorificar a Deus e evangelizar o mundo, e não meramente uma lista de dons que a igreja poderia estar ciente para ser explorada e para ser buscada. Não se trata só disso. Paulo está ensinando que a igreja aos Coríntios, ela devia se atentar para que esses dons tornassem o corpo de Cristo, já que todos são membros do mesmo corpo, fortalecida, edificada, exortada, consolada, tendo em vista que a igreja de Coríntios, nós vamos ver daqui a pouco, que era uma igreja que tinha dificuldade de lidar com os dons espirituais. Então, esse resumo do ponto 1, né, que é dons do Velho Testamento, dons do Novo Testamento. Nas páginas do Novo Testamento, os dons estão disponíveis a todos os crentes, ou estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, para você que está em casa, eu peço que você anote 3 referências bíblicas e estude essas referências, porque nessas referências nós podemos aprender o seguinte: existe uma lista em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, que é um total de 9 dons. Na segunda lista está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que lá tem um total de 8 dons. Também tem uma terceira lista a respeito de dons em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29 e 30, lá tem 7 dons. Então os dons não cessaram, que venhamos a buscá-lo com fé para a edificação do corpo de Cristo. Amados, para nós resumirmos e encerrarmos esse ponto, os dons não cessaram, e cada um que deseja contribuir na obra de Deus deve pedir a Deus o dom para o que for útil, porque vem de Deus, é por Deus, e o Senhor dá a cada um como Ele quer, pois a repartição dos dons quem faz é o Senhor Deus, através da pessoa bendita do Espírito Santo, dentro daquilo que eu e você possamos ser usados no dia a dia para a edificação da igreja, no nome de Jesus. Amém? Vamos para os dons espirituais e ministeriais. Dons e serviços espirituais e ministeriais. É um resumo do segundo ponto para os amados irmãos que estão aqui acompanhando esse momento introdutório, tá bom? Observe os dons de serviço, meus amados irmãos, listado por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, e como honroso, glorioso,
e respeitável é o ofício diaconal. Exortação, que é encorajamento, que é aquilo que dá força, engajamento. Traduz uma forma de que as pessoas passam a ser encorajadas diante de uma palavra. E esse dom é maravilhoso também, que é o dom da exortação. E ainda repartir, dom de repartir. Coisa gloriosa é quando alguém exercita esse dom da hospitalidade, de repartir, de dividir aquilo que é glorioso, seja o pão, seja o conhecimento, seja o acolhimento. Isso é coisa gloriosa, né? E aí Paulo também diz que listado também está presidir, aquele que lidera, aquele que governa. Isso é um dom de Deus. Exercer com misericórdia é o grande segredo. Glória a Deus. Então note que esses dons estão relacionados com a ação em prol do outro. Ou seja, não dá para desvincular nenhum dom. A igreja é uma unidade, e essa unidade do corpo de Cristo que precisa um do outro. Nós precisamos um do outro, em prol do outro e do próximo. Portanto, se você tem um dom, grave isso, meu amado irmão, você que está me assistindo agora. Deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra, pois foi para isso que Deus te entregou esse dom maravilhoso. Você tem o dom que Deus lhe deu, use para o bem comum dos servos de Deus. Use para a edificação da igreja. Não use para você. Não vai lhe servir. Porque Deus lhe deu o dom para o que for útil. Para você fortalecer, consolar, liderar. Para você edificar, ajudar, contribuir com o crescimento da obra e a unidade do corpo de Cristo. Então você que tem um dom, e eu sei que o amado irmão que está me assistindo tem dom que Deus tem entregue a você ao longo da sua caminhada, use ele para a obra de Deus. Use ele para edificar os demais irmãos e o próximo. Amém? Então, subponto 2 diz: conhecendo os dons espirituais. Quais são, né? Acerca dos dons espirituais, olha o que é que Paulo está dizendo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são palavra da sabedoria. Coisa mais gloriosa é ouvirmos alguém ministrar uma palavra da sabedoria, aquilo que vem de Deus. Palavra da ciência é aquilo que traz um conhecimento aprofundado daquilo que não está revelado. A ciência é algo que se estuda e que se revela coisas inéditas, coisas vindo da parte de Deus. Também o dom de fé, algo que você tem em si, que Deus deu, que é a fé. Em meio ao caos tem fé da esperança. Em meio à dificuldade tem fé que vai dar tudo certo. Em meio à provação, canta. Em meio à dor, ainda busca a Deus. E em meio às dificuldades, você tem fé que vai sair dessa situação. Você tem fé que Deus operará. A fé, Hebreus diz que é o firme fundamento das coisas, né, que se esperam, e a certeza das coisas que não se vê. Glória a Deus. Então você precisa entender isso. Fazer o nome do Senhor. Dom de curas, glória a Deus. Você ora pelo enfermo e Jesus cura. Não é você. Não confunda. Não misture. Não deixe jamais que o inimigo coloque isso no seu coração de você mesmo. Não. Se você tem um dom de cura, porque Deus te deu para Jesus, através da tua vida, curar alguém que está enfermo. Operação de maravilhas, coisa gloriosa. Profecias. E aí, meus amados irmãos, tem também discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Tudo isso Paulo coloca nesta lista de 1 Coríntios capítulo 12. E ainda diz para eles: eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação a esse assunto. Durante essas lições, pesquise, estude, será uma coisa gloriosa. Vamos aprender muito, meus amados irmãos. Nós iremos aprender muito. Vamos aprender muita coisa que ainda está para ser revelada desse estudo bíblico na carta aos Coríntios,
no nome de Jesus. Amém? Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões do mistério. É o caso de Corinto, está se tratando de Coríntios, né? Eles ainda tinham algumas coisas místicas das religiões que eles participavam antes de servir a Cristo. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Nunca é pouco o ensinamento. Sempre devemos aprendermos, pesquisarmos e sermos ensinados. E aprendermos uns com os outros com relação aos dons espirituais para não fazermos confusões. Paz, meus amados irmãos, com tanto conteúdo bíblico ainda no século 21. Essa semana todos viram um líder, né, até um pastor mesmo, equivocado. Ele profetizou que no dia 30 o anjo da morte passaria no Brasil, trazendo uma destruição, trazendo uma tragédia, ou trazendo um movimento qualquer. Profetizou ele e não aconteceu. Isso foi uma profecia mentirosa. Isso foi uma profecia errada. Isso foi uma profecia que não conseguiu se cumprir porque não era de Deus. Não era de Deus. Então nós aprendemos isso, né? Aprendemos isso que ocasionou esse comentário nas redes sociais. Nós aprendemos isso, né? Essa semana, tá certo? Então, meus amados irmãos, a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. Se há distorções nessa esfera, estas coisas, por algumas igrejas, não ensinaram de forma correta o que a Bíblia diz. Isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos. E isso nós estamos vendo movimentos estranhos e de muitas heresias nos dias atuais, porque não há um ensinamento dos dons espirituais. Portanto, meus amados irmãos, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada na utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. É o que nós estamos vendo. Aberrações, movimentos estranhos, heresias nos dias atuais. E é lamentável, porque há o conteúdo que Paulo ensinou, há o estudo bíblico, há os ensinamentos doutrinários, as cartas paulinas. Podemos aprendermos e não praticarmos essas coisas, mas infelizmente alguns ignoram. Alguns estão entrando por esse caminho e Deus vai cobrar de cada um. Terceiro subtópico, acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios, aqui aos Efésios, classifica os dons ministeriais assim, olha: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Apóstolos, há interpretações de alguns teólogos, ensinadores, que foi até somente apostolado até o apóstolo Paulo, né? Encerrou-se na igreja primitiva o ministério de apóstolo, né? O apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos a qual nós temos conhecimento pela Bíblia Sagrada. E hoje se causa uma grande confusão teológica e um aprofundamento aí que eles tentam, alguns estudiosos, trazer e dizer que o apostolado ainda existe dia de hoje, mas nós não vamos fazer nenhuma definição sobre isso, até porque nós sabemos que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos da época, né? Mas profetas estão em atividades, evangelistas, né, pastores e doutores, que são mestres, ensinadores, né? Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia Instituto Pentecostal, são: em primeiro lugar, meus amados irmãos, capacitar o povo de Deus para serviço cristão. Glória a Deus. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual do discípulo de Jesus. Então o Senhor deu à sua igreja ministro para servi-lo com zelo e amor. 1 Pedro 5, 2 e 3. O ensino do Novo Testamento, meus amados irmãos, nós vamos aprendermos ao longo dessas lições, acerca do exercício ministerial, está ligado exatamente à concepção evangélica de serviço, ou seja, jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Nós estamos exatamente aprendendo que no Novo Testamento, tudo aquilo que é relacionado aos dons está
para nos ensinar sobre a questão do exercício ministerial, ou seja, está ligado à questão evangélica, à questão do serviço, à questão de estar edificando a igreja, os dons ministeriais. Amém? Nenhum membro do corpo de Cristo, meus amados irmãos, é autossuficiente. Tá bom? Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros. Quem diz que não depende uns dos outros está equivocado. Desculpa, está errado. Nós dependemos uns dos outros. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos encerrar o terceiro ponto. E aí você pode estar pesquisando a revista, lendo mais, estudando, porque tem muita coisa gloriosa, muita coisa boa. Está só fazendo o resumo, né? Terceiro ponto diz: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Era uma igreja, meus amados irmãos, parece um paradoxo. Tinha os dons, mas não conseguia administrar os dons. A grande dificuldade da nossa vida não é recebermos aquilo que Deus quer nos dar, é administrarmos aquilo que Deus nos deu. Esse é o grande segredo, essa é a grande dificuldade da nossa vida no dia a dia, se não tivermos cuidado com os ensinamentos. Porque se recebermos presente dádiva de Deus, muito mais o segredo é administrarmos para não haver exaltação, não haver vanglória, e aí sim ser usado para a edificação do próximo, né? Então, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionistas. Quem é o sensacionista? Quem são? Meus amados, são pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, né? São pessoas que dizem que os dons espirituais já não existem mais. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Isso, irmãos, lamentavelmente, meus amados, isto é uma verdade em muitos lugares. É lamentável existir isso. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros, né? E aí ele trata cada um nessa situação. Não há dom melhor ou maior do que o outro. Cada um é útil dentro daquilo que Deus está determinando e dividindo. Precisamos, irmãos, resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo nos ensinou nos evangelhos. Pois todos os dons vêm diretamente de Deus, para melhor servir a igreja de Cristo, ou melhor servirmos a igreja do Senhor, a igreja local. Ninguém consegue receber dom por conta própria. Aos dons naturais, não confundamos os dons, habilidades naturais, que algumas pessoas nascem com a inteligência, com a capacidade, e ao longo da sua vida desenvolvem as habilidades para obras específicas, até materialmente falando, naturalmente falando, né? Individualmente falando. Mas aqui se trata exatamente dos dons espirituais. Aquilo que é dons, né? A igreja dos Coríntios não tinha condições. Eles tinham dons, mas não estavam tendo condições de administrar os dons. E colocavam dons mais importantes do que os outros e traziam confusão, porque muitos irmãos queriam o dom do outro, por ver as pessoas se destacarem numa habilidade ou numa situação de serviço na igreja. Mas Deus chamou você com esse dom, Ele entregou esse dom, e você deve desenvolver na igreja, porque Deus precisa da sua utilidade. Você é útil, Deus te usando no dom que Ele deu. Amém? Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção, meus amados irmãos, é a atenção. O que mais nos chama mesmo. A atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Não são os novos dons, mas a diversidade deles. Ou seja, não é a lista, a quantidade. Isto denota a unidade de Cristo, da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Ou seja, os dons que Paulo apresenta aqui exatamente em 1 Coríntios capítulo 12, ele não é só uma mera lista, são dons que complementam o outro e edificam a igreja. Por isso que é importante buscar, orar com fé, e na igreja ter os dons. Não devemos desprezar os dons de Deus e nem abolir os dons do Espírito, e nem esquecermos,
mas devemos buscar e exercitar no dia a dia para o crescimento e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Terceiro subtópico: autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. É um favor merecido pela graça de Deus, tá, irmãos? Não é pela sua capacidade, é pela sua comunhão, pela sua busca a Deus, é a sua afinidade com o Senhor. E não por méritos pessoais. Não confundamos, meus irmãos. Ninguém tem dom espiritual por capacidade própria, méritos pessoais. Jamais alguém vai receber. Não insista, não persista nesse pensamento. Os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Não podemos orgulhar-nos, portanto, de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor ao Senhor, temor a Deus. Meus amados irmãos, nos últimos anos nós temos visto pessoas se destacarem, vêm do anonimato, pessoas que Deus começa a usar, buscam a Deus, estão diante de Deus. Deus reverte com dons espirituais, enche eles de graça, capacita, e essas pessoas adquirem uma certa fama, e ao longo dos anos nós percebemos que as pessoas passam a cobrar cachês altíssimos. Sai do anonimato e ainda dizem: não, eu estou cobrando esse cachê para ir cantar ou pregar na sua igreja, porque eu estou com a minha agenda cheia. A pessoa está famoso no Brasil e no mundo, e aí elevam valores absurdos, cifras valiosas, a ponto de cobrar por este dom que Deus deu. Capacidade é diferente, intelectualidade é diferente, conhecimento é diferente. Uma pessoa com o currículo de conhecimento secular, conhecimento bíblico, com faculdades, com cursos teológicos, é diferente. Eu estou me referindo aqui daquilo que Deus entregou, da dádiva, do presente, do dom que Deus entregou à pessoa. E ela negocia esse dom, e Deus vai prestar conta com cada um daqueles que fazem isso, a ponto de negociarem valores absurdos para poder estar levando a palavra de Deus. É bem verdade que o trabalhador é de seu suor, do pão, ele tem que comer do pão. É bem verdade que precisa ser sustentado. Não se pode, evangelista, pregador, estar mendigando o pão. Eles têm que ser sustentados. Mas a questão é os valores que se põem pela fama e pelo conhecimento que a pessoa está na atualidade. Isso é uma grande aberração. Usando o dom de Deus para negociar valores. E muitos se tornaram milionários no Brasil. Muitos desses se tornaram riquíssimos à custa dos dons de Deus. E Deus tem cobrado caro de muitos e vai cobrar caro. Portanto, não se orgulhe dos dons que Deus te deu. Mantenha a humildade e o temor de Deus na sua vida. Portanto, não use o dom de Deus. Não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal, visando a promoção pessoal, visando o lucro financeiro, ou até então a posição a galgar diante das situações dessa vida. E isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Igrejas que muitas das vezes juntam valores que não têm, sufocam as finanças da igreja para trazer um levita famoso, para trazer um pregador famoso. Muitas das vezes pessoas na igreja ficam sem condições financeiras, tiram o mínimo do seu bolso, do seu salário mensal, para trazer pregadores caríssimos. Isso é um absurdo, meus amados irmãos. Deus vai colocar um fim nessa situação. Deus vai colocar um freio. Deus vai colocar a mão sobre isso. Deus não vai permitir acontecer isso muito tempo na nação brasileira. Então, use com um coração sincero e transbordante do amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, o capítulo do amor, lá tem o dom do amor. Os 1 Coríntios foi colocado entre o capítulo 12 e o 13, que é no capítulo 13 aos Coríntios, nós percebemos que lá está o amor. No capítulo 12, os dons. E no capítulo
14. Línguas e profecias. Então, meus amados irmãos, não existe um dom mais importante do que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe, meu amado irmão que está assistindo essa aula. Quero que você compartilhe, comente, esteja mandando para todos os seus amigos nas redes sociais essa live. Deus em Cristo te abençoe. Quero que você, em nome de Jesus, tenha um trimestre abençoado. Desejo que você, sua família, todos os membros e congregados da Igreja Assembleia de Deus Tempo Central e também os que estão assistindo esse estudo, seja abençoado você e sua família. Deus em Cristo te abençoe. Eu vou encerrar orando por você no nome de Jesus. Quero orar por você no nome de Jesus, para que Deus venha te dar graça diante desse trimestre abençoado. Os dons de Deus estão atualizadíssimos para mim e para você. E todos nós temos certeza que os dons que Deus nos der é para a edificação um dos outros, da Igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e quero orar por você. Senhor Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Nesse momento, Senhor, te apresento a todos que assistiram essa live, a todos que estão aí, Senhor, nas suas casas, onde quer que estejam. Rogo a Ti a Tua bênção, Senhor, para essas vidas. Senhor, dá um trimestre abençoado, de saúde, de paz, de conhecimento profundo, aos professores, superintendentes, ao nosso pastor, presidente, pastor Iste Lima Pereira, a todos os membros e congregados da nossa igreja e a todos os Teus filhos que estão assistindo, Senhor, a essa live. No nome de Jesus, muito obrigado por tudo, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço por mais um trimestre, por esse estudo abençoado e por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, forte abraço. Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para EBD outra vez. O tempo está passando com a velocidade da luz. E o que de bem construído